Que alegria lançarmos o segundo volume dos cadernos Upanis, esta belíssima coleção de e-books produzida pelo Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste, o qual eu tenho uma honra de coordenar. O Upanis foi criado em 2019 por iniciativa dos departamentos regionais do SENAC e com apoio financeiro do Departamento Nacional, né? Conta com a tutoria de Raul Lodi e a participação de docentes, estudiosos, pesquisadores SENAC do campo da gastronomia e tem como missão identificar, disseminar, promover e valorizar os saberes e fazeres culinários da região Nordeste, as culturas alimentares dos diversos estados da região. O SENAC, enquanto instituição de educação profissional que forma profissionais para atuar no campo da gastronomia, não poderia deixar de promover este entendimento sobre o valor cultural, patrimonial que o fazer culinário, né, e tudo que envolve essa produção de alimentos traz, né? Este segundo e-book fala sobre a mandioca, principalmente sobre a mandioca, esse sabor brasileiríssimo, pois é um dos produtos mais consumidos no país, não só na região Nordeste, foi declarado alimento do século pelas Nações Unidas, né? Ele é o produto, né? Esse book é o produto do trabalho realizado pelos docentes ao longo do ano e ele traz várias informações sobre este produto, como eu falei, brasileiríssimo, né? Esperemos que todos aproveitem e não deixem de ler. Eu sou Raul Lodi, pensador da comida e da alimentação, tutor de Upanis. Estamos aqui para celebrar o lançamento do nosso segundo e-book sobre mandioca. A mandioca é um dos temas mais importantes, mais representativos dos sistemas alimentares do brasileiro. A mandioca é uma grande base alimentar para todos os lugares, todas as regiões, todos os espaços e territórios do Brasil. A mandioca está à mesa certamente cotidiana da grande maioria dos brasileiros. O nosso e-book, ele é resultado de um trabalho amplo, extenso, pessoal, assinado pelos nossos observadores do Nordeste e do Espírito Santo. São formas diferentes, são formas sensíveis, são formas de chegar a esse tema tão amplo, tão diverso, tão significativo e tão representativo dos nossos patrimônios alimentares. O nosso e-book é uma peça importante para a ampliação e a valorização do patrimônio alimentar brasileiro, em especial do Nordeste e do Espírito Santo. O nosso e-book é uma peça também de base pedagógica, apoiando as ações, os trabalhos na área da gastronomia em ambiente SENAC. O nosso e-book é uma peça de difusão, é uma peça que certamente irá contribuir para a ampliação do conhecimento, da valorização dos estudos e das maneiras de observar, das maneiras de traduzir e de valorizar o que nós brasileiros comemos. Então, viva um agradecimento a todos os envolvidos e o nosso e-book estará, então, à disposição do grande público para ser visto, para ser estudado e certamente contribuindo para ampliar todos os estudos e todas as formas de entender esse tema tão rico, tão brasileiro, tão significativo, a mandioca. Viva a mandioca! Olá, meu nome é Elcimar Cerqueira e eu estou aqui para nós batermos um papo sobre o ingrediente mandioca no preparo das farofas, muito utilizado na gastronomia nordestina e do Brasil como um todo. E
para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de trazer aqui uma fala do Joselito Mota, um especialista quando o assunto é a mandioca, aonde ele traz um relato de um agricultor baiano, onde ele expressa a importância que tem a farinha de mandioca para o nordestino. Quando ele diz que a farinha de mandioca, ela vai aumentar o que está pouco, engrossar o que está ralo, esfriar o que está quente e que na pança dá sustância. Daí nós conseguimos perceber a importância que a farinha de mandioca ela tem para o nordestino. E precisamos abordar aqui o tema sobre os significados que nós encontramos nos dicionários sobre o que vem ser a farofa. Eles têm apresentado um conceito que é extremamente simplista e que nós hoje percebemos que ele não contempla a grandiosidade da farofa e as multipossibilidades que nós temos nessa constituição de um cenário gastronômico tão evoluído e tão avançado que nós vivemos atualmente. Não podemos entender que a farofa ela se restringe apenas a uma farinha de mandioca frita em gordura. Claro que o conceito original, a ideia inicial da farofa, ela vem justamente dos povos originários, quando eles tinham o hábito de torrar a farinha de mandioca nos cascos de tartaruga e ali tinha resquícios de gordura que dava essa textura mais crocante, um pouco mais úmida. Esse é o nosso contexto original da farofa. Mas hoje nós temos farofa de diversos elementos, né? Nós podemos utilizar o milho, nós podemos utilizar outros subprodutos da farinha, como por exemplo a tapioca, além do contexto da utilização, né, integral dos alimentos. Então eu posso trabalhar com semente de abóbora, com algumas cascas de legumes desidratados que eu posso transformar em farinha e a partir daí fazer as minhas farofas, enriquecê-las com diversos elementos, né, e daí ter muitas possibilidades. Eu vou trazer para vocês aqui um significado, né, que os livros de gastronomia, os dicionários de gastronomia trazem sobre a farofa. Aqui nós temos o conceito, né, do dicionário da Maria Lúcia Gomensoro, onde ela traz para a gente como definição prato de acompanhamento. Sua base é sempre a farinha de mandioca dourada no fogo e então temperada com sal e misturada com alguns ingredientes que a caracterizam e lhe presta o nome, a exemplo do azeite de dendê, manteiga, gordura de casco de tartaruga, ovos, miúdo, ameixa e etc. Então observe que a Maria Lúcia Gomensoro, ela define que o elemento base é só a farinha de mandioca. Nós temos ainda, né, Algrante, que ele apresenta como fantasias, né, outras possibilidades. E aí ele cita como exemplo a farofa de coco, especialidade afro-baiana, que usa coco desidratado, manteiga, sal e coentro. E a farofa de pinhão, especialidade do Pará. Ou seja, ele até traz algumas possibilidades, mas usando o termo fantasia. Mas, apesar deste termo, nós conseguimos perceber aí, né, que nesse segundo significado, ele já amplia um pouco mais as possibilidades de entendimento do que pode ser a farofa. Neste contexto, né, nós vamos perceber que as possibilidades são muitas, né, de utilização desses insumos aí, como já citamos alguns ingredientes que podem ser aí também utilizados. E neste contexto, o nosso segundo e-book que está sendo lançado, ele vai estar trazendo um capítulo especial só para falar sobre os significados, sobre o contexto e a importância que a farofa tem, né, neste cenário, neste novo cenário gastronômico. De tal forma que hoje é muito comum, quando nós preparamos uma sobremesa, nós termos ali uma farofa doce e que não leva farinha de mandioca, né? Nós podemos estar utilizando aí castanha, nozes, diversos tipos de oleaginosas para preparo dessas farofas. Podemos estar utilizando aí a farinha de trigo misturada com manteiga e açúcar, né? Então, vemos aí que as sobremesas agora também apresentam muitas possibilidades de farofas doces para acompanhar. Temos o tradicional pão farofa, que é utilizado aqui na Bahia. Um outro grande exemplo que está na nossa gastronomia brasileira, influência aí alemã, que é a nossa cuca, bem típico no Rio Grande do Sul, mas que leva ali uma farofazinha por cima do bolo ou pão assado.
né? Então, nós observamos aí que essa simplificação do dicionário não representa mais a farofa. E por isso, nós vamos aí começar a repensar, né, trazendo aí essa temática, essa discussão, para que nós possamos rever e repensar esses conceitos e ampliar, porque a nossa gastronomia não é mais limitada. A nossa gastronomia brasileira, ela hoje tem um alcance muito grande por conta de toda a riqueza que o Brasil possui diante de tantos biomas, né, aqui que nós temos. Então, acompanhe o nosso e-book, leia, baixe e repasse para outras pessoas. Eu sou Marilena Pereira da Silva, faço parte da equipe Opanis na área do design visual. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a coleção Caderno Opanis, seu processo e em especial sobre o e-book 2 que estamos lançando agora, com o título Mandioca, o alimento do século XXI. O desenho da marca existente desde o início do Opanis foi atualizado em 2023 com o ajuste de alguns detalhes visando ampliar a sua legibilidade. A identidade visual Opanis é uma cocriação resultado de conversas e trocas de ideias que aconteceram em nossos encontros semanais com base nas referências iconográficas brasileiras, em especial as do Nordeste, junto com as memórias dos observadores de todos os estados. Foram escolhidas algumas imagens relevantes com pregnância para representar visualmente o observatório. A chita foi eleita para estar sempre presente na comunicação visual, mesmo que de forma sutil. Um tecido popular, histórico, com cores vivas e desenho harmonioso, presente no cotidiano nordestino. Um símbolo que faz parte do repertório da cultura brasileira e que permanece sempre sendo ressignificado. A imagem da chita também está presente no selo da coleção Caderno Opanis, junto com o mapa do Brasil. Aparece no fundo da capa das publicações e em algumas vinhetas do miolo. Todo projeto editorial é um trabalho coletivo que envolve diversos profissionais. A estrutura do conteúdo dos cadernos Opanis foi criada para compor uma coleção formada por publicações periódicas que registram e compartilham os temas trabalhados anualmente pelo Observatório. As imagens dos sumários dos 2 volumes já publicados mostram que essa estrutura é uma orientação a ser seguida para respeitar a linha editorial, mas permite movimento de acordo com o tema e dos resultados que serão expostos. A linha editorial é a base que orienta o desenho dos volumes da coleção Cadernos Opanis para preservar a sua identidade. A opção pelo uso de tipografia moderna, letras sem serifas, mescladas de acordo com a sua função e a hierarquia das informações a serem transmitidas, garantem a legibilidade nos suportes físicos e ou digitais. A paleta de cores e suas tonalidades representam as características do tema apresentado no caderno. Alguns capítulos têm de forma pontual alguma cor que esteve presente em outras peças gráficas referentes a eventos promovidos pelo Observatório. A principal referência sempre é a chita e o contraste de suas cores vibrantes. Os registros fotográficos fazem parte das pesquisas. As fotos reproduzidas nos cadernos são de autoria dos observadores, dos departamentos regionais SENAC, de alguns fotógrafos que participam de forma pontual e do acervo Opanis. A coleção foi criada para ser distribuída como e-book, mas foi projetada de forma que possibilita a impressão em papel, tanto nas suas dimensões quanto no sentido da leitura, que pode ser digital ou física. Assim, está sendo construída a coleção Cadernos Opanis, onde todos os elementos visuais são significativos, representam ideias e conhecimentos, transmitem mensagens. Agora nós vamos apresentar algumas páginas do volume 2 da coleção Cadernos Opanis. A publicação completa
Tem 112 páginas mais capa. Obrigada pela presença de vocês. Quem tiver interesse em ter a publicação, é só acessar pelo QR Code que está aqui na tela ou pelos links que estão na legenda dos sites Opanis e Editora Senac Ceará. A publicação é gratuita. Boa leitura para vocês e até breve.